E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana. E eu estou longe de casa, eu estou no sul do estado de Utah, em St. George. E aqui é uma cidade maravilhosa, bem mais quente do que a cidade onde eu vivo, especialmente agora, né, que é primavera, quase chegando no verão, nos Estados Unidos. E a gente foi para um lago bem legal e a gente alugou um local, meus irmãos e amigos, e está sendo muito bom. Só que eu tenho esse compromisso com vocês de sempre gravar o Vem Segue-me. Então hoje, sábado à tardezinha, estou gravando para que no domingo vocês possam ter o lançamento desse vídeo. E eu estudei durante a semana essa designação e fiquei muito tocado com as palavras de João. A gente vai apenas estudar João 14 até o 17. E nós estudaremos esses capítulos apenas em João, porque os outros evangelistas, eles não têm um relato tão íntimo e pessoal das coisas que aconteceram com o Salvador. Tem algumas coisas que está apenas em João. Então, à medida que vocês lerem este relato feito pelo apóstolo amado que estava ao lado do Salvador, imaginem se vocês estivessem lá, ouvindo essas coisas do próprio Senhor. Pense nos ensinamentos dele, no amor dele pelos discípulos, pelos apóstolos e pelo amor dele por você também. Então, eu espero que essa aula você possa sentir mais do amor do Pai Celestial e à medida que sentir essas ternas misericórdias, essa compaixão que o Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, tem por nós, você possa ser impelido a ser mais fiel em seus mandamentos. Então, começando no 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vocês vão ver que essa mensagem sobre não se preocupar, não turbar o coração, né? Não ficar aflito, ela vai se repetir bastante nessa aula. Isso mostra como o Senhor Jesus Cristo queria que os discípulos entendessem que, apesar das terríveis coisas que aconteceriam depois de algumas horas, eles não precisavam ficar preocupados. E essa é uma definição que eu gosto sobre fé. Fé não é ter a crença de que tudo vai dar certo, vai ser perfeito. Não. A fé é a crença de que, apesar das adversidades, das dificuldades, das tentações, nós vamos com Deus conseguir suportar todas essas coisas e vencer no final. Então, tudo que nos acontece vai ser para o nosso bem. Isso é fé. Por isso nós não precisamos nos turbar. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus Cristo está ensinando que não há apenas um céu. Na casa do Pai dele há várias moradas. Nós sabemos, o apóstolo Paulo ele vai explorar esse ponto quando ele fala sobre a ressurreição lá em Coríntios, e nós vamos ter oportunidade de conversar, mas já falei muitas vezes nas aulas, tanto desse ano como nos anos anteriores, sobre os reinos de glória. Depois que nós somos julgados, nós somos levados a um reino correspondente àquilo que nós merecemos, né? No julgamento misericordioso e justo de Deus. E há muitas moradas, o reino celestial, terrestrial e celestial. E dentro desses reinos, bom, pelo menos no celestial nós sabemos que há 3 níveis. Agora, Jesus Cristo garantiu que, apesar das muitas moradas, ele prepararia um lugar especial para os seus apóstolos. E ele disse o seguinte: que vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Já pensou que garantia especial poder estar com Jesus Cristo? E já sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. Agora, durante essa fala de Jesus Cristo, vocês vão ver que os discípulos, eles fazem perguntas e eles têm a intimidade, né, de poder conversar com Jesus Cristo, assim como você está com um amigo, né, e está batendo um papo com ele. E é assim que eles estão conversando aqui. E Tomé pergunta nessa ocasião: Senhor,
nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Porque Jesus tinha acabado de dizer, né? E aí Jesus disse o seguinte: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Mas nem todos entenderam, talvez ninguém tivesse entendido. E o porta-voz desse questionamento foi Filipe, que disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Deixa eu explicar um ponto doutrinário importante para que vocês possam ler essas escrituras sem confusão. Filipe sabia que Deus, o Pai, e Jesus Cristo eram seres separados e distintos. É por isso que na ansiedade de herdar uma morada celestial ao lado de Jesus, ele disse: mostra-nos o Pai. Já pensou poder ver a face de nosso amado Pai Celestial? Jesus explicou que ele era o caminho para acessar o Pai. E que se ele quisesse conhecer verdadeiramente o Pai, era só olhar para Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele não disse que ele era o Pai. Ele disse que quem vê a ele, via o Pai. Porque ele cumpria as ordens de Deus. Ele era imagem do Pai Celestial. O Pai e o Filho são semelhantes. Eles são, na verdade, iguais em todos os aspectos. Eles estão unidos, exceto, evidentemente, no corpo. Porque enquanto Jesus Cristo estava lá falando com os apóstolos, o Pai está no céu. Então, não há confusão com relação a isso. A Trindade são 3 seres distintos: o Pai, o Filho e o Espírito. E nós já tivemos oportunidade de conversar sobre isso. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Jesus Cristo iria realizar outros desígnios do Pai. Agora, aqueles que crescem nele, que ele é o caminho, a verdade e a vida, podiam realizar até obras maiores do que ele tinha realizado no curto tempo que ficou na mortalidade. E quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha que garantia especial estavam recebendo aqueles apóstolos. Jesus disse: se me amais, guardai meus mandamentos. Se nós realmente amamos o Pai e amamos o Filho, nós temos que guardar seus mandamentos. Não dá para dizer que ama Jesus e desobedecê-lo. Eu rogarei ao Pai, diz Jesus aqui, por causa desse amor que ele tem por nós. E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se você ler rápido essa passagem, você pode pensar que Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Bom, realmente Jesus vai falar sobre o Espírito Santo no versículo 26. Mas aqui onde eu li para vocês, a partir do 16, ele não está falando do terceiro membro da Trindade. Jesus não está falando do Espírito Santo. Quer ver? Vamos ler com cuidado. Diz assim: eu, Jesus Cristo, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador, ele poderá ficar com vocês para sempre. Esse Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se vocês lembram bem, isso talvez seja um spoiler para quem nunca leu o Novo Testamento ou nunca o estudou. Mas eu vou dizer, nós vamos estudar daqui a algumas semanas isso. O Espírito Santo como dom apenas foi dado aos apóstolos como companheiro constante no dia de Pentecostes.
apesar deles serem batizados, serem confirmados na época de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ensinou quais eram as ordenanças para eles, eles não precisavam ter a companhia constante do Espírito Santo, porque tinha o próprio Senhor Jesus Cristo para orientar e guiar eles. Então, quando Jesus diz assim, que já habita convosco e estará em vós, ele não está falando do Espírito Santo. Ai, mas Lucas, eu não sei se peguei isso. Vamos continuar lendo, ó. Não vos deixarei órfãos. Um órfão é alguém que não tem pai nem mãe. Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês abandonados, não vou deixar vocês sem cuidado. Voltarei para vós. Quem vai voltar? Jesus Cristo, porque ele está falando, ele está dizendo, eu vou voltar para vocês. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, porque Jesus Cristo, ele vai morrer, vai ressuscitar e vai subir aos céus, né? Porém, vós me vereis. Aqueles apóstolos, presta atenção nisso, teriam a oportunidade de ter acesso a esse outro Consolador e ver e conviver com Jesus Cristo, embora para o mundo esse privilégio fosse negado. E diz assim, porque vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia que vocês me verem novamente, sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa perfeita unidade seria alcançada se eles recebessem esse privilégio de ter acesso ao outro Consolador. Mas eu acho que o 21 deixa mais claro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não basta receber os mandamentos, tem que receber os mandamentos e guardá-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se verdadeiramente amamos Jesus, temos que guardar seus mandamentos. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Não sei se vocês pegaram todas as implicações desse versículo, lê bastante, estuda, pede a Deus que te revele, mas olha só, se você ama Deus, guarda seus mandamentos, Deus vai te amar. Algumas pessoas pensam que o amor de Deus é incondicional. Ora, se você está usando essa palavra incondicional no sentido de que o amor de Deus é infinito, de que Ele ama todos os filhos dele, de que Ele quer salvar todos os filhos, tá certo, pode usar. Mas o problema é que às vezes nós usamos a palavra incondicional como se não houvesse condições para receber as bênçãos do amor divino. Nesse sentido é errado. O amor de Deus não é incondicional. Presta atenção, o amor de Deus não é incondicional. Isso porque existem condições para que nós possamos estar namorada de Deus, né? Jesus preparou vários lugares, né? Mas Ele preparou uma morada para nós e nós precisamos guardar os mandamentos. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai e eu o amarei. Mas a parte que eu quero chamar a atenção de vocês, porque todas essas coisas já tenho falado, é sobre o segundo Consolador. Diz que aquele que guarda os mandamentos e obedece receberá a manifestação de Jesus Cristo. Não é incrível? Se você guardar os mandamentos no devido e apropriado tempo, segundo a vontade de Deus, Jesus Cristo poderá se manifestar a você e você não ficará mais órfão. Ele vai estar perto. Todos aqueles que chegam a esse nível recebem a promessa da vida eterna, de uma morada ao lado de Deus. Esse lindo ensinamento foi interrompido porque Judas, não o Iscariotes, que vai trair ele, fez uma pergunta. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Então, ele não estava entendendo bem o que Jesus Cristo estava querendo dizer e a explicação que eu dei a vocês aqui. Ele estava ainda naquela parte lá, ok, ele vai se manifestar a nós, mas não ao mundo. Como é que é isso? Será que ele vai para uma caverna e a gente vai ficar lá na caverna só falando com ele, mas o mundo não vai saber? Então ele estava nessa dúvida. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, Judas, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele
morada. A morada não é como eu estou aqui, um lugar que eu estou visitando e talvez nunca mais vai voltar. A morada é um lugar que você reside, né? E Deus e Jesus Cristo vão se manifestar com frequência às pessoas que têm o privilégio de receber o segundo Consolador. Para ficar claro, então, existem 3 seres na deidade, na Trindade: Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Todos aqueles que são batizados recebem o dom do Espírito Santo e o privilégio de ter a companhia desse terceiro membro da Trindade. Mas se nós passarmos a guardar os mandamentos e durante uma vida nos provarmos dignos, o Pai vai achar prudente que recebemos o segundo Consolador, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E de tempos em tempos, o Senhor Jesus Cristo vai poder nos ensinar. E Ele vai até manifestar o Pai. Essa ocasião solene pode acontecer nessa vida, durante a mortalidade. Sagrado, né? Especial. Espero que vocês possam ter o desejo de que o Pai e o Filho façam morada na tua alma. Agora, depois dele ter falado sobre o segundo Consolador, que é Ele mesmo, o 26, ele explica, porque ele sabia que eles não estavam entendendo bem. Ele queria falar essas coisas enquanto estava com eles, embora soubesse que nem tudo eles iam conseguir absorver, né? Mas eles iam lembrar dessas palavras, porque ele enviaria aquele Consolador. Não o outro Consolador, que é mencionado um pouco antes nesses versículos, mas aquele Consolador, que é o Espírito. Olha só, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, está no 26, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é tão impressionante que ele nos faz lembrar todas as coisas que Jesus Cristo nos ensinou pessoalmente, na pré-mortalidade e aqui, através de seus profetas e escrituras. O Espírito Santo, ele testifica de Jesus Cristo e de suas palavras. Por isso é muito importante que confiemos nesse membro da Trindade. No 27, Jesus diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus Cristo é real. É um dom dado aos fiéis. Ninguém mais pode ter paz. Você pode ter riquezas, posse sem fim, pode ter uma saúde inabalável, né? Não fica doente, tá lá correndo e tá fitness e não sei o quê. E aparentemente você tá bem, né? Pode viver num país que não tem guerras, em alguma coisa que tá, sei lá, seus negócios estão progredindo. Mas se você não guarda os mandamentos de Deus e não se esforça para conhecer Deus e viver segundo suas leis, você não terá paz. Porque a paz é um dom dos obedientes. Nós precisamos receber essa paz de Jesus Cristo. Essa paz não vem como o mundo, porque no mundo a paz é a ausência de conflitos, né? Não está tendo guerra, não estou brigando, está tudo em paz. Mas isso não é paz. A verdadeira paz se concentra em Jesus Cristo. Depois desse discurso, ele diz no 31, vamos nos levantar, vamos sair daqui, né? E acho que no caminho ele continua conversando com os discípulos, porque no 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Bom, vocês viram, se vocês acompanham o canal Videira Verdadeira, que houve uma mudança no nome, agora se chama Central das Escrituras. E nós temos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo usando essa expressão, dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós somos a vara. O Videira Verdadeira, esse canal do YouTube, surgiu como Teologia Mormon. E eu mudei o nome assim que o profeta, o presidente Russell M. Nelson, pediu para que nós deixássemos de usar a palavra Mormon, porque as pessoas confundem, acham que nós estamos seguindo Mormon, não Jesus Cristo. E apesar de não ser ligado à igreja, eu achei que seria uma boa oportunidade de fazer essa mudança. Então chamei de videira verdadeira, porque Jesus Cristo é a videira verdadeira e eu queria ser a vara que emanava seu poder, bondade e paz. Agora,
o Videira Verdadeira faz parte de uma iniciativa muito maior, que é Central das Escrituras, Scripture Central. E nós temos um canal chamado Central das Escrituras, mas eu estou mudando junto com outros que fazem parte dessa equipe, né? Nós temos uma equipe de 40 pessoas, entre colaboradores que são pagos e voluntários, e essa equipe está se movimentando para que nós possamos atender todos os públicos que existem, não apenas os adultos, mas também os jovens e crianças. E por isso nós estamos fazendo um remanejamento, uma mudança e unificando projetos. E o Videira Verdadeira deixou de existir essa semana, no dia 1º que passou, e agora passa a se chamar Central das Escrituras. E eu sou muito grato pelas coisas que nós alcançamos no Videira Verdadeira. Foi uma grande bênção para mim ensinar o Vem Segue-me durante tanto tempo e semanalmente fazer vídeos e ter a companhia de vocês. Então, se você gostou do Videira Verdadeira, deixa um comentário aí, mas não pense em sair do canal, porque eu ainda vou continuar fazendo vídeos e vai ter muitos outros que vão fazer vídeo aqui. E nós vamos procurar centralizar esses esforços para compartilhar mais e mais o Evangelho. Jesus Cristo é a Videira Verdadeira e este canal procura ser um instrumento para divulgar as palavras dele. Então, vamos continuar aqui o ensinamento. Só quis fazer esse paralelo para deixar claro, porque nem todos assistiram a live que eu fiz sobre mudança e vão encontrar, mas mudou o nome, então não é mais Videira Verdadeira, é Central das Escrituras. Mas vamos lá, diz assim: Jesus é a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele o tira e limpa todo o ramo que dá fruto para que dê mais fruto. Olha só que interessante, já que Jesus Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos, nós precisamos dar fruto, porque se a gente não der fruto, nós seremos cortados. Agora, a poda vem, porque ele diz, limpa todo o ramo que dá fruto. Mesmo aqueles que dão fruto vão sofrer, talvez, aparentemente, consequências negativas, se bem que no final não são negativas, porque essas adversidades são refinamentos do Senhor Jesus Cristo, para que nosso caráter evolua e para que nós nos tornemos mais puros, para que nós possamos dar mais frutos. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, tem que estar ligado à árvore para poder dar fruto, assim nem vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O alcance que tem esse canal, as bênçãos que eu vi manifestadas através de seus comentários, mensagens que vocês enviam, não é porque o Lucas, não é porque outros criadores de conteúdo vêm e compartilham essas coisas. Na verdade, é o Espírito de Deus que, através de nós, acha, apesar de nossas imperfeições, oportunidade para testificar da palavra de Deus. E os frutos, meus ou seus, quando nós realizamos o bem, vêm dele, porque sozinhos nós não podemos fazer nada. Vocês lembram de Oliver Cowdery, que disse para Joseph Smith o seguinte: Joseph, se eu sair da igreja, a igreja é destruída. Dizem que Joseph respondeu, tente. Ele tentou, infelizmente, ele ficou magoado com o profeta e acabou se afastando da igreja, foi excomungado. A igreja parou? Não, a igreja só cresceu apesar da perseguição, porque a igreja está ligada à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Anos mais tarde, Oliver Cowdery foi rebatizado e humildemente pediu para ser readmitido e morreu fiel na igreja. Mas olha só que interessante, mesmo o segundo elder da igreja, que esteve presente em grandes eventos da restauração, como a restauração do sacerdócio arônico, restauração do sacerdócio de Melquisedeque, não é vital. Ninguém é vital, meus irmãos. Se você acha que Deus precisa de você para realizar alguma coisa, acorda. Deus não precisa. Nós precisamos de Deus para realizar o bem. E quanto regozijo e alegria nós temos por servir em sua obra, por sentir que nós estamos ligados à videira verdadeira e que nós podemos produzir muitos frutos, não por nós mesmos, mas por causa dele. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará, e os colhem e os lançam no fogo e ardem.
Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que grande bênção. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Incrível, essas palavras são incríveis, dava para a gente estudar muitas horas sobre elas, tem tantas aplicações, mas Jesus é bem direto também. Não precisa ficar estudando durante anos qual é o símbolo, qual é o mistério. Jesus Cristo está sendo muito claro, ele está falando abertamente com os discípulos dele. Ele não precisa mais falar por parábolas, ele está falando porque está dando as últimas instruções, e é muito bom que João tenha trazido isso para nós. Ele diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é para amar, porque antes ele tinha dito, né? Amai o próximo como a si mesmo. Agora está um padrão mais elevado. Ele diz: vocês têm que amar uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus Cristo nos amou? Ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos chamei, vos nomeei, para que vades e deis frutos. E aí ele traz muitas outras instruções, como por exemplo, o mundo odeia vocês, porque vocês não são do mundo. E no 26, quando vier o Consolador, que eu, da parte de meu Pai, vos hei de enviar, a saber, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testifica de mim. Então, o Espírito Santo poderia ajudar eles a aprender mais as doutrinas de Deus e aprender sobre Jesus Cristo e a ser conduzidos pelo caminho da salvação. No capítulo 16, ele diz o seguinte, no 7: vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Ou seja, ele tinha que sair para que o Espírito Santo pudesse abençoá-los, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não verei mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas novas que hão de vir. O Espírito Santo não apenas lembraria a eles do que eles tinham ouvido de Jesus Cristo, mas ensinaria coisas novas. E nós podemos andar em novidade de vida se nós tivermos o Espírito Santo. Eles ainda estavam um pouco confusos sobre algumas palavras que Jesus Cristo tinha dito, e Jesus percebeu no 19 que eles queriam interrogar sobre isso. E ele disse: vocês estão confusos sobre isso que eu disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vocês vão me ver? Na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. Seria pouco tempo. Jesus ressuscitaria, e aquela terrível sexta-feira de sua crucificação, morte violenta, se transformaria em choro de alegria, de regozijo, de contentamento, porque o domingo ele ia se levantar dos mortos. Ele disse: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de haver nascido um homem no mundo. Vocês que são mães, algumas de vocês passaram por muita dor no parto, não é? E apesar dessa dor, quando a criança nasce, é como se aquilo não fosse mais importante, porque você se regozija com o seu bebê. Assim também é, meus irmãos, por causa da aflição desse mundo. Nós vamos sofrer, vai ser difícil, e talvez até pareça que a gente não vai aguentar. Mas quando Jesus Cristo manifestar a sua face, e com regozijo nos disser que fizemos o suficiente e o melhor, segundo nossa capacidade, que sua graça é suficiente para nos dar um lugar ao lado de Deus, quão grande será a nossa alegria. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e vossa alegria ninguém vô-la tirará. E aí imagino que eles estão indo, e ele diz assim: já é chegada a hora, já se aproxima, em que vos sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só.
Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Eu tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E no 17 nós temos a grande oração intercessória de Jesus Cristo, onde esse versículo muito importante para nós é expresso quando ele diz no versículo 3, a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo que enviaste. Já faz parte da oração. Então, nós temos que entender que Jesus já está olhando para o céu e está falando com o Pai. E está dizendo, a vida eterna é conhecer a ti, meu Pai Celestial, o único Deus verdadeiro e vivo. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Quer ter vida eterna? Conheça Deus o Pai e Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para nós conhecermos o Pai, temos que conhecer Cristo, temos que guardar seus mandamentos. Nessa oração que é linda, e eu peço que vocês estudem com muito cuidado e atenção, se não tiver tempo para ler outros capítulos, lê o 17 com muito cuidado. Tem que ler todos, tá? Mas se não tiver, lê esse. E Jesus diz assim no 15, não rogo que... O Senhor, ele diz assim no 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus Cristo não quer que fiquemos escondidos em uma capela longínqua, não, ele quer que participemos das coisas do mundo, ele quer que nos envolvemos, que sejamos o sal da terra, o sabor dos homens, a luz do mundo, mas ao mesmo tempo o mundo não pode nos contaminar. É por isso que ele rogou por nós e disse para que Deus nos livrasse do mal. E não rogo somente por estes, os apóstolos que estavam lá ouvindo, mas também por aqueles que pela palavra dos apóstolos hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Já está bem escuro aqui, né, gente? Mas já estou acabando a nossa aula, porque o capítulo 17, na verdade, é o último da nossa designação. E eu convido vocês a ponderarem nas coisas que nós falamos e muitas outras que nós não conversamos, que estão aqui nas Escrituras, porque não deu para abranger tudo. Testifico para vocês que nosso Pai Celestial nos ama. É por isso que enviou à Terra Jesus Cristo. A vida eterna é conhecer ao Pai e a Jesus Cristo. E se nós guardarmos os mandamentos com amor, dia virá, por causa do Espírito Santo que nos justifica, que seremos santificados por Deus e teremos o privilégio de ter a companhia do próprio Senhor Jesus Cristo, que por fim vai introduzir o Pai e teremos vida eterna. Testifico que essas coisas são reais e convido vocês a perseverar no caminho para que elas se realizem ainda na mortalidade na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.